Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena e sonolenta cidade no centro-oeste americano, onde casas vitorianas ladeiam ruas sombreadas por árvores centenárias, fica Hawthorne, um bairro tão codificado quanto um manual de etiqueta. Lá, as caixas de correio são todas repintadas na mesma época do ano, as crianças sorriem para as fotos de fim de ano e os segredos, quando existem, são cuidadosamente guardados atrás de cortinas elegantemente fechadas. No topo desta sociedade bem ordenada está a Academia Hawthorne, uma instituição privada fundada em 1879, com paredes de tijolos vermelhos e janelas em arco, onde o brasão da escola, Veritas per Disciplina, está estampado em cada faixa, cada boletim, cada livreto de boas-vindas. Verdade através da disciplina. Mas poucos aqui realmente perguntam aqueles verdade, e para quem? Esta não é uma escola comum. É uma escola de linhagens. Você pode reconhecer os nomes nos armários. Carters, Wallaces, Kingsleys. Seus avós financiaram as salas de aula, seus pais participam dos conselhos, suas mães chefiam os comitês de caridade. Aqui, os filhos de juízes, advogados e líderes empresariais crescem com a doce e inabalável certeza de que o mundo lhes pertence e que o mérito é uma recompensa concedida àqueles que o herdaram sem saber. Mas o que eles não sabem é que a verdade nunca entra pela porta da frente. Ela passa frequentemente por aqui às costas, pelos corredores de serviço, pelas portas de entrega, onde ninguém está olhando, ou quer olhar. É neste contexto que Sr. Harold Blake, um professor de matemática avançada, entra na sala 204 como faz todas as manhãs, pontualmente às 7h55. Ele é um dos pilares da academia. Ternos de 3 peças, cabelo grisalho bem cuidado, óculos com aros de aço. Ele não ensina, ele forma a elite. Seu ensino é um rito de passagem. E seu prazer favorito, começar cada dia com um quebra-cabeça matemático. Mas não qualquer quebra-cabeça. Naquela manhã, ele desenhou no quadro, com mão de mestre, uma equação diferente das demais. Algo mais complexo do que o habitual. Equação diferencial parcial, que faria os estudantes de doutorado em matemática aplicada franzirem a testa. U kosattica x plus u kosattica y jednakovo-se. Ele acrescentou um resumo das condições a bordo e se virou para seus alunos com um meio sorriso. Você tem 30 minutos. Quem me der uma solução receberá um bônus de 5 pontos. E, talvez, meu respeito eterno. Alguns alunos riram nervosamente. Outros franziram a testa. Eles eram brilhantes, aqueles garotos, mas aquela equação não era só ginástica. Era montanismo. Foi nesse momento que um som discreto de rodas quebrou o silêncio da sala. O porteiro passava no corredor. Elijah Brooks, 53 anos, negro, de constituição robusta, mas com um andar ágil e quase silencioso. Ele empurrava seu carrinho de limpeza, um balde, uma vassoura, alguns panos pendurados e um rádio portátil tocando jazz instrumental antigo, quase inaudível. Um boné azul preso à cabeça e um distintivo de plástico desgastado pelo tempo preso à camisa cinza. Para a maioria, Elijah fazia parte do cenário. As pessoas diziam olá para ele automaticamente, sem sempre esperar uma resposta. Ele tinha aquele olhar discreto de quem você cruza 100 vezes sem realmente ver nenhuma. Mas desta vez o Sr. Blake percebeu. Ele deu um sorriso irônico, com um toque de ironia na voz. Ei, Elijah, vem dar uma olhada. Quer tentar a sorte? Uma gargalhada percorreu a turma. Não maliciosa, mas debochada. Comfortable. Elijah parou na porta. Seu olhar passou do quadro para a professora, depois para os alunos. Ele hesitou. Então, calmamente, aproximou-se, com as mãos nos bolsos. Eu posso. Vá em frente, disse Blake, pensando que se perderia depois de 2 linhas. Elijah encarou a equação por um longo tempo. Seus olhos castanho escuros liam mais do que símbolos. Eles liam a intenção. O desafio oculto. A armadilha discreta nas condições a bordo. Ele assentiu. Então ele perguntou com voz calma. Você está procurando uma solução analítica ou digital? Um silêncio pesado tomou conta da sala. O tom havia mudado. Blake Sella. Com licença. Você sabe do que se trata? Elias Tendelamain. Posso.
Ele pegou o giz. Seus movimentos eram seguros, fluidos, precisos. Aproximou-se do quadro como um pianista se aproxima do teclado. E começou. Esta é uma forma da equação de Helmholtz. Ela pode ser tratada pela separação de variáveis. U, X, I, igual a X, X, I. Então temos duas equações diferenciais ordinárias. Ele plotou as equações derivadas. Separou as constantes. Introduziu as funções trigonométricas. Deduziu as condições de contorno. Integrou. O quadro estava coberto de linhas claras, rigorosas e elegantes. Ele explicou ao mesmo tempo, com uma pedagogia clara. Não para brilhar, para compartilhar. Os alunos o encararam como se ele tivesse saído de um romance de ficção científica. Até Blake ficou paralisado, incapaz de tirar os olhos do quadro. Quando terminou, Elijah largou o giz. Aí está. Uma solução analítica básica. Há outras, é claro. O Sr. Blake deu um passo à frente lentamente. Olhou para a equação. Depois para Elijah. Depois, novamente para a equação. Sua voz, quando retornou, era quase um sussurro. Como? Como você sabe de tudo isso? Elias olhou em seus olhos pela primeira vez. Eu ensinei isso. Por mais de 10 anos.com. Física matemática. Supervisionei teses. Publicadas em periódicos que você provavelmente já leu. Mas isso foi antes. Antes do que? Blake perguntou, com a voz mais suave. Elijah enola longamente. Antes que a vida me lembrasse que mesmo as melhores equações não podem fazer nada contra o câncer. Minha esposa adoeceu. Os tratamentos custaram mais do que nossas economias. As seguradoras enrolaram e depois recusaram. Vendi tudo. Minha casa, meus livros, meu futuro. Quando ela foi embora, eu estava vazio. Precisava de um lugar tranquilo. Longe das conferências. Longe do barulho. Aceitei o primeiro emprego estável. Voltei para cá, para minha cidade natal. Ele fez uma pausa e então acrescentou simplesmente: este trabalho é tranquilo. Penso em silêncio. E às vezes te escuto. De longe. A notícia se espalhou como fogo pelos corredores da Academia Hawthorne. O zelador, aquele homem quieto que quase ninguém cumprimentava, acabará de resolver em poucos minutos um problema que deixará uma turma inteira, e seu professor, perplexos. Em poucas horas, Elijah Brooks não era mais apenas o homem da vassoura e do boné azul. Tornará-se um enigma vivo. Um mistério sussurrado nos corredores silenciosos da escola onde, normalmente, o status social era imutável. Alguns alunos, inicialmente por curiosidade, começaram a lhe fazer perguntas. Discretamente. Entre as aulas. Às vezes, fingindo ter perdido algo no corredor. Elijah sempre respondia pacientemente, sem alarde, com explicações claras, coloridas e gentis. Ele não tinha a arrogância dos talentosos nem a amargura daqueles que foram esquecidos. Não buscava reconhecimento nem vingança. Ele transmitia. Só isso. Entre elas, Naomi Carter, uma aluna brilhante, mas tímida, fascinada pela matemática, perguntou-lhe um dia, com os olhos baixos: por que você não volta a dar aulas? O mundo precisa de você. Elijah olhou para ela por um longo tempo, então respondeu simplesmente, quase num sussurro: o mundo nem sempre olha para aqueles que têm algo a dizer. Ele ouve aqueles que falam alto. Naomi anotou esta frase na margem do seu caderno. Ela nunca a esqueceu. Quando a notícia das façanhas de Elijah chegou à sala do diretor, este o chamou, com uma ruga de preocupação na testa. Ele sempre considerou Elijah um funcionário impecável, discreto, quase invisível, como tantos homens negros pelos quais você passa sem realmente vê-los. Sentado em sua poltrona de couro, ele perguntou: Sr. Brooks, é verdade que o senhor lecionou no MIT? Elias, calmo, respondeu: sim. 12 anos. Departamento de Física Matemática. O diretor franziu a testa, surpreso. E, por que não se juntar ao nosso corpo docente? Sua experiência seria inestimável. Elias inclinou a cabeça, quase triste, mas sem amargura.
Por que você nunca me olhou nos olhos antes desta semana? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que um discurso. Não quero receber uma oferta de emprego agora por surpresa ou pena, disse ele. Quero que um jovem negro apaixonado pela ciência não precise um dia varrer corredores para provar que é um gênio. Ele se levantou, curvou-se educadamente e retornou ao seu trabalho. Mas as coisas haviam mudado. Um novo tremor agitava a escola. Uma semana depois, uma cadeira foi instalada na biblioteca, discreta mas simbólica, com uma placa de madeira Sr. Elijah Brooks, gênio silencioso. E todas as quartas-feiras à tarde, ele organizava uma sessão de intercâmbio aberta a todos, sem distinção de idade ou nível, que eles chamavam de A Hora do Gênio Silencioso, sem avaliações, sem julgamentos. Apenas paixão por ideias e generosidade em conhecimento. Os alunos estavam chegando, pouco a pouco. Depois, em grande número. Alguns se levantavam, outros tomavam notas. Havia equações, sim, mas também histórias de vida, caminhos sinuosos, fracassos transformados em luz. Elias falava com eles sobre matemática como se fosse uma linguagem secreta que ele queria ensinar-lhes para que pudessem entender o mundo, mas também para que pudessem se fazer ouvir nele. O Sr. Blake, no entanto, não era mais o mesmo. Ele havia parado com seus desafios arrogantes. Assistia a sessões sentado no fundo, às vezes escondido atrás de uma prateleira. E em algumas noites, bem tarde, os dois podiam ser vistos debruçados sobre uma mesa na biblioteca, discutindo equações diferenciais, topologia ou a elegância do raciocínio em voz baixa. Mas acima de tudo, além dos muros de Hawthorne, algo havia mudado. Em um bairro vizinho, um garoto negro de 14 anos, apaixonado por números e frequentemente ridicularizado por isso, ouviu falar de Elijah. Ele ousou abrir a porta da escola numa quarta-feira. Permaneceu no fundo da sala, fascinado. Então, voltou. E voltou outra vez. Ele finalmente fez uma pergunta. Depois duas. Então, um dia, ele ficou depois da sessão para conversar com Elijah. Eles conversaram. Eles riram. Anos depois, esse menino se tornou pesquisador em inteligência artificial. Ele confidenciou a um jornalista que veio entrevistá-lo. Tudo começou com um homem de azul, em uma biblioteca, que me olhou como se eu já fosse capaz. E foi, sem dúvida, a equação mais bonita que a história já produziu.